sou Jusileide Nascimento e estou com vocês trabalhando com o curso de Introdução ao Exercício do Controle Social, nesse formato do Capacita SUAS da UFRB, que é o Capacita SUAS na modalidade à distância. Né? Nesse curso de Introdução ao Exercício do Controle Social, nós resolvemos gravar uma videoaula para que vocês tenham acesso, né, no momento de estudo, de atividades assíncronas, é uma síntese de alguns módulos. Então, agora eu vou gravar com vocês o módulo 1, que é o módulo que trata sobre a participação e o controle democrático no sistema de controle e da administração pública brasileira, e esse módulo, ele traz como ideia central a importância do controle social, né, inserido em um contexto histórico de correlação de forças entre Estado e sociedade civil no cenário brasileiro. É importante lembrar que nós estamos falando de um Estado capitalista, ou seja, um Estado que representa determinada classe social, e não um Estado que é um Estado que representa a sociedade de forma geral, ou seja, ele tem uma direção, ele tem um compromisso com a determinada classe, e que não é, nós sabemos disso, não é a classe trabalhadora, né? Então, a Constituição de 88, ela traz um debate importante sobre a necessidade do Estado de agir no sentido de reverter o grave quadro de violação de direitos e de exclusão social que os anos 80 e 90 mostravam para o Brasil. E a assistência social, ela é vista nesse momento, quando ela, junto com a saúde e a previdência social, elas criam o Sistema Brasileiro de Seguridade Social. A assistência social é vista como uma política pública, direito do cidadão e dever do Estado. E ela rompe, a partir desse momento, com a tradição clientelista, assistencialista, com a lógica do favor, e a partir desse momento a Constituição de 88 prevê uma política pública garantidora de deveres do Estado, mas direito também de cidadania. Então, o marco legal inaugural da Constituição da Assistência Social é a Constituição de 88, e já no seu artigo 204, a Constituição de 88 prevê que uma das suas diretrizes é a garantia constitucional da participação popular. Ou seja, a Constituição de 88 prevê a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. E, por sua vez, em 93, quando a Lei Orgânica da Assistência é aprovada, a Lei 8.742, ela ratifica o que estava estabelecido na Constituição de 88 e trata também da participação popular na formulação e controle da política de assistência social, através dos conselhos e das conferências de assistência social. Então, é importante frisar para vocês, nesse módulo 1 do curso de Introdução ao Exercício do Controle Social, que o controle social, ele permeia e consolida as diretrizes da política de assistência social. Então, só para lembrar, as diretrizes da política são a descentralização política e administrativa, com comando único em cada esfera de governo. A segunda diretriz é a participação da população por meio das organizações representativas na formulação e no controle das ações. E a terceira diretriz, que está presente na política de assistência social, é a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política em cada esfera de atuação. A Política Nacional de Assistência Social, também de 2004, ela retoma e aprofunda essa diretriz da participação da população por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e na avaliação e controle das ações em todos os níveis, União, Estado e municípios e Distrito Federal. E as instâncias são os conselhos de assistência social, que foram criados, né, desde o artigo 30 da LOAS, as conferências de assistência social e os fóruns. Hoje, no Brasil, nós temos fóruns de trabalhadores do SUAS, fórum de usuários do SUAS e fóruns de entidades de assistência social. Então, alguns aspectos que valem a pena registrar, que estão também previstos na NOB-SUAS de 2012, no seu artigo 124, é que para que ocorra a participação e o controle social, é necessário que as pessoas que estão nessas instâncias, né, nos conselhos, nos fóruns, nas conferências, elas tenham informações sobre o processo de gestão da política, elas têm informações sobre a transparência nos gastos públicos e elas também tenham um protagonismo na sua atuação, ou seja, elas tenham decisões e
tenham acesso a informações para que elas possam planejar as suas tomadas de decisões. Um outro aspecto importante para o exercício do controle social, que está previsto no artigo 123 da NOB-SUAS 2012, é a necessidade que os conselhos contem com apoio técnico e financeiro dos órgãos gestores, né, dos municípios, do Estado e da União. Então, os conselhos, para que eles funcionem, eles precisam ter apoio técnico e financeiro. Um outro elemento importante, que está no artigo 116, é que, e esse ano é um ano importantíssimo sobre isso, é importante frisar, 2021 é um ano de conferência de assistência social. E no artigo 116 da NOB-SUAS 2012, as conferências estão previstas como instâncias que têm como atribuição avaliar e definir diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. E um desafio ainda maior esse ano, porque nós sabemos como a pandemia da Covid-19 acirrou ainda mais, esgaçou ainda mais a situação de vulnerabilidade, de pobreza de grande parte do público-alvo dessa política de assistência social. Então, esse ano de 2021 é o ano de conferência, é o ano que os conselheiros, que os militantes, que os trabalhadores, que os gestores precisam avaliar como a política de assistência social enfrentou o ápice da pandemia, como a política de assistência social foi gerida nesse momento, né, como seus trabalhadores foram amparados ou não no momento difícil, e que essa política é prevista como uma política e um serviço essencial, mas é um momento importante nessa conferência da gente planejar de que forma que a política de assistência social vai se comportar de hoje em diante, nesse cenário de pandemia e nesse cenário de 15 milhões de desempregados no Brasil, que todos nós sabemos que, com o desemprego, com o aumento da pobreza, a política de assistência social ela é ainda muito mais pressionada. Então, para o exercício do controle social, a gente precisa ter sujeitos políticos, ativos e atentos aos desafios dessa política social. Então, a minha finalização dessa videoaula é convocando e chamando conselheiros, gestores e trabalhadores do SUAS para refletirem sobre os desafios da política de assistência social em um cenário nacional ultra neoliberal, de aumento acirrado do desemprego e de aumento da população em situação de fome e de vulnerabilidade social extrema. Então, finalizo o vídeo dizendo: vamos defender o SUAS em todos os espaços, e esse é um ano de conferência de assistência social. Mais importante ainda, o compromisso da sociedade civil organizada e dos gestores e dos trabalhadores na defesa dessa política pública. Obrigada.